Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. De novo nos encontramos para saborear, para degustar, para refletir a palavra de Deus. Nós continuamos na primeira leitura a ler aquele que é o texto mais antigo do Novo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses. Ontem, na liturgia, Paulo se colocava a questão que era presente na comunidade, que era o que aconteceria com o que aconteceu com aqueles que morrem antes do retorno do Salvador. E agora ele vai se perguntar também outra pergunta que era muito presente entre os primeiros cristãos. Talvez hoje perdeu um pouco a sua força depois de 2000 anos, mas quem de nós já não se fez essa pergunta? Então, quando vai voltar o Filho de Deus? E ele se apoia no texto de Lucas e vai recordar aquilo que é a expressão lucana. Mas, fundamentalmente, nós escutamos assim: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então a expressão do Evangelho que o dia do Senhor virá como um ladrão, que é aquele dia que não, o momento que não se sabe quando. Se o dono da casa soubesse, o ladrão não teria êxito na sua empreitada. Mas a questão fundamental não é esta, não é quando vai ser, mas como nós devemos estar preparados para este dia. O quando não interessa, mas a preparação, isso é a nossa parte como resposta à palavra de Deus. E ele vai também comparar que o dia do Senhor vai ser como as dores da mulher no momento da sua gravidez. Então que do parto, depois da dor, vem uma vida nova. Tudo renasce. A mulher já não se recorda da dor do parto. E então, assim também, aquele momento virá com a angústia da espera, mas que depois vem uma nova vida, uma nova criação. Tudo será renascido, tudo será refeito. Mas vós não estáis nas trevas. Então que não tenham e não tenhamos preocupação, porque nós somos da luz. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Vigilantes e sóbrios. O que quer dizer isso? O vigilante é aquele que está atento, que está buscando colher a presença do Senhor, que faz um discernimento e, no desejo de encontrar-se com o Senhor, é atento a tudo. Mas também se requer uma sobriedade de vida. Não sejamos pessoas que vivam no extremo daquilo que nos propõe o mundo. No afã de ter sempre mais, de buscar sempre mais, de buscar coisas desnecessárias. A sobriedade que se requer daquele que segue o Senhor é aquela sobriedade do Filho de Deus. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Viver com o necessário e entender de fato o que é o necessário para que não caiamos nos extremos. Então, o apóstolo vai dizer: sejam vigilantes e sejam sóbrios. É isso que nós devemos buscar na nossa vida. E é essa a questão fundamental. Então, o apóstolo muda o eixo da pergunta. Não importa saber o quando, importa que nós busquemos ser vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Não é indiferente para o nosso Deus que nós sejamos salvos ou não. Ele nos criou para a salvação, não nos criou para a perdição. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos da morte, alcancemos a vida junto dele. Então o apóstolo de novo se liga ao tema da leitura de ontem, aonde ele fala daqueles que morreram antes da vida do Senhor. Quer estejamos mortos, quer estejamos nesta vida, nós pertencemos ao Senhor. E para o Senhor nós fomos criados, para sermos salvos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ontem, a expressão que conclui a liturgia de hoje, a primeira leitura, vai dizer: por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Paulo tem sempre um apreço para com essa comunidade, mas vai dizer que
a exortação e a admoestação recíproca deve fazer parte da nossa vida. Se nós, pessoas de fé, não nos sustentarmos no nosso caminho, o mundo que prega a cada dia a sua mensagem em todos os meios vai nos pervertendo, vai nos desviando da nossa vocação, da nossa meta, que é o Cristo Senhor. Hoje nós começamos a ler o Evangelho quando Jesus vai para Cafarnaum. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. Naturalmente ensinava na sinagoga. Jesus foi de uma sinagoga para outra, de Nazaré para Cafarnaum. E já ouvimos, quando ele estava em Nazaré, que, segundo o seu costume, a sinagoga é o local de escuta da palavra de Deus, é o local de oração, local de anúncio e local de encontro com o Senhor. E é ali que Jesus está. Cafarnaum vai ser a base de Jesus. E em outros momentos já compartilhei com vocês esta história dessa sinagoga, mas a repetição ajuda a assimilar. Essa sinagoga é a edificação religiosa mais antiga dos hebreus. As ruínas dessa sinagoga. E ela pertence à igreja, porque os dominicanos ouviram os pastores daquela região dizer que aquele ali era o campo da sinagoga. E como os judeus têm muito um hábito de tradição oral, eles compraram aquele campo e foram escavar. E de fato chegaram a essa sinagoga que se acredita que essa era a sinagoga de Cafarnaum, aonde Jesus fez tantas coisas no Evangelho. Do lado dela tem a casa de Pedro, aquele vilarejo, então que todos esses lugares é um local que se visita quando se vai à Terra Santa. Ora, Jesus estava ali e as pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque ele ensinava com autoridade. Qual era a autoridade de Jesus? É testemunho de vida. Não é a questão de gritar, de espernear, porque isso não convence, mas o testemunho de vida convence. Então Jesus está ali e ele prega com autoridade. Ora, na sinagoga tinha um homem que era possuído por um espírito impuro. E ele gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Veja no Evangelho de Lucas, a primeira pessoa que reconhece quem é Jesus, que é o Santo de Deus, ou Filho de Deus, ou Messias, ou Deus mesmo, é o demônio. Mas veja que reconhecer, e isso é uma coisa séria no nosso caminho de fé, reconhecer Jesus e ainda gritar para que os outros vejam quem é, anunciar para os outros, isto não é experiência de fé. A fé é me colocar em relação de vida com o Senhor, transformar a minha vida neste encontro. Não basta dizer que Deus existe, porque isso também não é fé. Aqui no Evangelho de hoje está isso. Aquela pessoa que reconhece que Deus existe, o endemoniado, porque diz: "Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." A fé é mais do que isso. É uma relação de vida, aonde o Senhor se torna importante para mim. E com base nesse encontro, eu busco transformar a minha existência. Isto é a fé. Ora, Jesus não quer esse reconhecimento. Ele quer uma relação de fé. Por isso, então, ele vai dizer: "Cala-te e sai dele." Então o Espírito lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. E o espanto tomou conta de todos. E se perguntavam: "Que palavra é esta? Esse manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares. Ora, Jesus começa com poder o seu ministério. Era em Nazaré, era em Cafarnaum. Mas não é a intenção de ser reconhecido, nem de ser anunciado. Aliás, Jesus evita de ser apresentado como Messias, mas sim quer suscitar uma relação de fé naquelas pessoas da sinagoga e em cada um de nós. Abramos o nosso coração para escutar o Jesus anunciado por Lucas. É encantador o aspecto da misericórdia de Jesus nas diversas páginas deste Evangelho. Um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.